Boa tarde, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Feliz Ano Novo, minha gente, o nosso primeiro programa desse novo ano de 2025. Eu tenho certeza que vai ser uma linda caminhada, mais uma vez, como tem sido esses anos todos. Que alegria, que bom saber que você está conosco, acompanhando, assistindo e vai interagir conosco, minha gente. Começou, está no ar o nosso programa, o primeiro do ano, Saúde e Fé, minha gente. E você sabe que aqui a gente quer cuidar de você, da sua saúde, tanto física, emocional e espiritual. E é tão bonito a gente receber convidados, médicos e especialistas para nos ajudar a conhecer mais e melhor e cuidar da nossa saúde. Aqui temos essa preocupação, cuidar da sua saúde e da saúde da sua casa. E é tão gostoso. Você não faz ideia quando você interage conosco. O WhatsApp você já sabe até de cor, que é o 12 99707 4730. 12 99707 4730. E para você acompanhar os bastidores do nosso programa, siga a gente lá, divulgue, minha gente. Vamos assim fazer com que o nosso Instagram cresça cada vez mais, que é o programa Saúde e Fé. Então sejam todos bem-vindos. E vamos trabalhar, minha gente. Estamos aqui para começar o nosso novo ano trabalhando para a saúde. Minha gente, vivemos em um mundo cada vez mais acelerado e cheio de exigências. E muitas vezes esquecemos que, assim como o corpo, nossa mente também precisa de atenção e cuidado. Hoje, problemas de saúde mental se tornaram cada vez mais comuns e a ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, somos o país com o maior número de ansiosos, com 9,3% da população afetada, segundo a Organização Mundial da Saúde. E os números não param por aí, minha gente. 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental, como ansiedade e depressão. Nesse mês de janeiro, o foco é justamente conversar sobre como podemos dar atenção especial à nossa saúde emocional, criar um espaço para o autoconhecimento e, acima de tudo, aprender a lidar com as nossas emoções de forma saudável. Para nos ajudar com esse tema e trazer dicas práticas para fortalecer a nossa saúde mental e emocional, vamos receber aqui, minha gente, na nossa salinha da saúde, dois convidados maravilhosos. Psicólogo André Lefebvre e a psiquiatra Ana Paula Verberich Lange, que a gente convida os dois para entrarem na salinha da saúde. Doutora Ana Paula, bem-vinda. Boa tarde, né? Que alegria recebê-lo. Obrigada. Doutor André, muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, doutor. Como é que foi? Primeiramente, feliz ano novo para vocês. Muito obrigada para você e para todo mundo. Como é que passar de Natal e Ano Novo aí, né? Festividade em família, né? Família, né? Família é tudo de bom. Também, doutor? Também, como deve ser. Como tem que ser, né? Como deve ser. Por favor, sente-se, minha gente. Assim, obrigado. Janeiro Branco. Traz um tema, né? Muito interessante, atual. É claro que nós estamos nesse contexto todo de festas, enfim, celebrando, encontrando alguém já dizendo Feliz Ano Novo. Isso é importante porque esse espírito altruísta que a gente tem e esse momento também cobra isso, exige isso e a gente entra nesse espírito, enfim. Mas também traz uma outra realidade, né? Ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, doutora? Existe um dado recente que colocou o Brasil nessa triste posição. Poxa, mas por que disso tudo? Por que a gente está tão ansioso? Eu acredito que tem a ver com esse nosso ritmo de vida acelerado, né? Essa hiperconexão. A gente vive um estilo de vida que não permite as pessoas desconectarem. É o WhatsApp, é mensagem, é você sendo acessado o tempo todo. Isso gera uma sobrecarga a nível mental que gera um esgotamento. As pessoas elas precisam entender que a nossa mente ela também precisa de uma energia para funcionar, né? E essa energia ela não tem fim. Entendi. Agora, o doutor André, a doutora falou assim dessa conexão toda. Há uma necessidade, as pessoas querem ser vistas, querem ser reconhecidas, porque a gente está aí nesse mundo digital, das redes sociais, enfim, as pessoas querem ser curtidas, vistas, enfim, querem ser valorizadas, querem achar um espaço. Isso pode gerar também essa ansiedade muito grande? Pode e muito. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão buscando algum tipo de autoafirmação na rede social. E ela espera uma resposta da rede social e das pessoas e talvez essa resposta ela não vem como esperado. E isso gera uma ansiedade
muito grande nas pessoas. O que esse mês, assim, Janeiro Branco, quer? A gente teve a introdução aqui, mas o que ele quer trabalhar? O que ele quer chamar a nossa atenção? Ou seja, estamos começando, sempre é um ano de expectativas, enfim, a gente faz propósitos, enfim, e aí de repente fizemos propósito no ano passado, será que a gente cumpriu, não cumpriu? Então a gente já vem com essa carga, muitas vezes, negativa de algo que a gente não consegue. Isso também tira a paz. O que esse Janeiro Branco quer trabalhar, doutora? Eu penso que a gente pode pensar no Janeiro Branco como com um sentimento de esperança, né? Porque as pessoas, elas terminam o ano e costumam fazer aquele balanço. O que eu fiz, o que eu cumpri, o que deu certo, o que deu errado. E o janeiro vem com essa expectativa de um novo começo, de uma nova possibilidade, de que as coisas que de repente eu me propus a fazer não deram certo, que elas aconteçam de um jeito diferente. E isso envolve muito da nossa saúde mental. Né? A gente precisa estar bem com a gente mesmo para que a gente consiga fazer as coisas da nossa vida acontecer. Okay. E quais são os principais, digamos, desafios, ou problemas, ou transtornos, ou doenças assim que esse mês quer trabalhar? Olha, a saúde mental, ela envolve muitos transtornos. A gente tem desde transtornos como ansiedade, depressão, até transtornos mais processuais, como, por exemplo, esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar. Então, eu acredito que pensar em saúde mental é a gente conseguir refletir sobre esse papel que a nossa psique tem na nossa vida, né? E que ela atravessa a gente como um todo. Doutor André, o senhor atende, os dois atendem bastante assim. Hoje as pessoas estão se atentando a isso, a necessidade de ter uma saúde mental, ou isso é coisa é individual, é coisa de cada um, é coisa da cabeça de cada um, enfim, é cada cabeça uma sentença, enfim. As pessoas estão buscando, né? Ou vão, de repente, assim, vão buscar problema fácil. Eu estou endividado, eu preciso de dinheiro. Ou seja, coisas práticas, concretas. Estão se atentando à necessidade de uma saúde mental, então, doutor? Cada vez mais as pessoas estão buscando conhecer o que é saúde mental. Então, quando elas nos procuram, elas já vêm com essa interrogação se elas estão certas do que elas estão imaginando sobre saúde mental. E isso é muito importante. Eu acho que cada vez mais as pessoas devem se preocupar com a saúde mental, que quer dizer bem-estar pessoal. Okay. Né? Quais são os estupins, assim, os gatilhos, melhor dizendo, os gatilhos assim, que fazem com que a gente perca esse equilíbrio, essa saúde mental? É relacionamento, é dívida? O que é, doutor? Isso é interessante. Cada indivíduo tem o seu gatilho. Então, não podemos generalizar e falar assim, existe um gatilho que é maior que o outro. Não, isso é pessoal de indivíduo para indivíduo. E o legal de buscar um tratamento, de entender qual a necessidade que cada um tem, ela perceber quando ela vai ter o gatilho, qual é o gatilho que ela tem. Então, a partir do momento que ela sabe o que faz ela chegar nesse estupim, ela começa a se autoconhecer. E isso é muito importante para a saúde mental dela. Mas juntamente com isso, doutora, a senhora é médica, psiquiatra, enfim, hoje nunca se viu tanta gente tomando remédio, enfim, buscando soluções aí nas farmácias para ter esse equilíbrio de saúde mental. O brasileiro está tomando demais remédio para tentar buscar uma solução para isso, doutora? Eu penso que é importante a gente conseguir conceituar o que é a doença mental, um transtorno mental. Porque muitas vezes as pessoas confundem sentimentos que fazem parte da vida. Tristeza, enfim. Exatamente, a tristeza, a ansiedade, o medo, são sentimentos que fazem parte da vida e de ser humano. Né? Como se... E que tem situações que são importantes. Exatamente, né? Mas assim, nem sempre estar ansioso ou estar triste significa que a pessoa tem um transtorno de ansiedade ou tem uma depressão. Então a gente tem um problema grande, muitas vezes, com a automedicação. As pessoas, infelizmente, se automedicam demais. O Brasil também está nesse ranking? Tem, o Brasil tem muita automedicação. É aquela coisa, né? Pega o remédio do vizinho, todo mundo conhece o famoso Rivotril, até né? Na padaria tem, se bobear, tem remédio lá. Né? Então, assim, todo mundo conhece, né? Fala do Rivotril, fala do Frontal, as pessoas, no geral, elas conhecem essas medicações. E aí você pergunta, mas como eu consegui? Dei o meu jeitinho. Né? E muitas vezes são momentos da vida que
poderiam ser trabalhados de outra maneira. É claro que tudo precisa sempre ser avaliado, porque entre você ter um sentimento, uma emoção que faz parte da vida e você ter um transtorno, isso tem um caminho, tem uma janela que precisa ser percorrida. Entendi. Ô, doutor André, eu estou fazendo esse bate-papo, vocês podem também interagir, pelo amor de um bate-papo aqui, viu? Um complementa o outro, traz um exemplo prático, enfim. Então, complementando, é muito importante que as pessoas entendam que elas têm emoções. E as emoções fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Ela não pode confundir emoção com transtorno, com doença. Agora, doutor, como é que a família, vou colocar o ambiente da família assim, como é que a família pode perceber que está alguém que está perdendo o equilíbrio, aqui começa o quê? Ficar muito nervoso, irritado por qualquer coisa, assim, quais são assim, os sinais, né? Os sinais que a pessoa vai dando que não está bem, que precisa ali, talvez está cansado demais, está estressado demais, muita cobrança, isso o corpo vai pagar. A família, ela consegue perceber sim, porque os comportamentos começam a ficar diferentes. O humor, a forma de falar, perda de sono, na alimentação. Então, quem está acostumado com aquela pessoa percebe que alguma coisa não está correndo como antes, como deveria. O maior problema que eu vejo disso é a família saber como falar com essa pessoa. Isso eu percebo muito no consultório. Porque geralmente a resposta é assim, uma irritação se responde com outra irritação. Uma cobrança com outra cobrança, uma agressão verbal, outra vez. Geralmente é assim que a gente reage. E tem muita gente que procura a gente por conta disso. O meu filho, o meu marido, o meu irmão, e eu não sei como agir. Então, é legal essas pessoas procurarem para saber como agir com uma pessoa que não está tendo um comportamento adequado. Uma das definições que eu acho muito bonita de doença mental é a que o professor Carol Sonnenheit trazia, que ele falava o seguinte: a doença mental é quando a pessoa ela perde a capacidade de fazer escolhas. Então, eu não quero ter este pensamento, mas esse pensamento me invade. Eu não quero ter esse sentimento, mas esse sentimento me invade. Eu não consigo controlar. Então, é importante que as pessoas entendam isso, que às vezes as pessoas têm determinadas atitudes, mudam o comportamento, como o André estava falando, mas muitas vezes não é por um querer, não é por uma escolha. Se ela de fato está adoecida, ela não consegue fazer diferente. Mas como é que a gente pode cortar esse pensamento ou bloquear? Então, se é um transtorno, se ele está no campo da doença, sem a ajuda de um tratamento específico, é muito diferente, é muito difícil, né? É muito difícil, por quê? Porque a pessoa já está invadida por aquilo. Isso é algo que a gente sempre conversa. A doença, ela é algo que atravessa o nosso corpo. O nosso corpo, ele é físico, ele é químico, ele é biológico. Então, sem ajuda especializada, e aí a gente tem que tirar o estigma, é muito difícil a pessoa conseguir sair disso. Se a gente pensar, por exemplo, numa depressão leve, a depressão leve, a pessoa pode ter uma melhora, vamos dizer assim, espontânea, sem tratamento, depois de cerca de 12 meses. Pensa uma pessoa ficar um ano inteiro deprimida. O quanto que ela perde da vida dela. E aí ela melhora espontaneamente. A doutora ia dar um exemplo. Ia dar um exemplo, por exemplo, da questão do familiar. Me veio uma situação aqui na cabeça, coisas que a gente escuta muito no cotidiano. Uma pessoa que estava numa depressão muito grave, que ela não conseguia mais limpar a casa dela, e que os familiares chegavam e xingavam, falando que ela era preguiçosa, que ela não queria fazer as coisas, que não queria cuidar dos filhos. Mas relaxada. Exatamente, mas na realidade ela estava numa depressão muito grave, inclusive começando a fazer pensamento de morte. Mas a gente não vê, a gente só vê o resultado, tá sujo, a gente critica, julga, enfim, né? E aí? E aí essa questão da empatia, a gente nunca consegue... Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Que coisa, né, gente? Tem situações que estão acontecendo. Aliás, chegou uma pergunta, as pessoas estão participando aqui, estão interagindo, querem entrar no bate-papo. Aqui você tem vez, você tem voz. Chegou a pergunta do Renato Eduardo Luca, de Manaus, lá no Amazonas, acompanhando com a gente. Boa tarde, Frei. Como posso desenvolver uma maior resiliência para lidar com as diversidades da vida, doutores? Autoconhecimento? Autoconhecimento. Exercício de autoconhecimento. Ok. Buscar como se conhecer. Onde buscar isso? Tratamento? Tratamento, alguns exercícios, tanto uma terapia, se necessário,
algum tipo de medicação. Eu posso colocar uma situação concreta aqui, gente? Onde buscar essa saúde mental, enfim, essa resiliência, enfim? Porque a gente tem, assim, o universo, assim, eu vou pedir orientação de vocês. A gente tem essa linha dos coaches, a gente tem a psicanálise, a gente tem psicólogo, psiquiatra. Onde, assim, o que melhor me adapta, o que está mais perto de mim, onde eu vou buscar socorro? Essa é uma pergunta super interessante e ao difícil mesmo de tempo responder. complexa. Comprometedora. Porque, por exemplo, se eu estou em um momento da minha vida que eu quero me conhecer melhor, de repente, a buscar um processo de uma terapia vai atender as minhas necessidades. Se eu já estou invadida por sintomas, como por exemplo no exemplo que eu citei antes, e que a pessoa já começa a pensar em morte, de repente essa pessoa precisa buscar um pronto-socorro, ela precisa buscar uma unidade básica de saúde, um consultório, porque talvez ela vá precisar também de um suporte médico por conta da parte da medicação, enfim, de toda essa organização de tratamento. Agora, para a gente melhorar o nosso bem-estar, a gente conseguir ter mais resiliência, são coisas da vida também. Se a gente consegue começar a ter uma abertura maior para as coisas da vida, porque eu falo o seguinte, nós somos seres no mundo. Como seres no mundo, nós somos atravessados pelas coisas que nós fazemos. Se a gente consegue começar a ter isso e a desenvolver isso no nosso dia a dia, isso vai fazendo com que a gente se modifique internamente também. Tem pessoas que às vezes conseguem ir fazendo isso com outras coisas, como por exemplo através da arte, através da música. Válvulas de escape. Exatamente, acha um hobby, um esporte. E a terapia ajuda muito também a pessoa a conseguir desenvolver essas habilidades. A gente conseguir ser mais leve, ser como um bambu, sabe? Exato, ser mais flexível e não quebra. Como respirar fundo, doutor? Como contar até 10 ou até 20, até 1000, antes de ter uma reação? Ou seja, como buscar nesse momento? Você falou assim, o autoconhecimento, legal, né? Mas assim, como que a gente pode, numa situação de tensão, uma situação de conflito, né? Seja em casa, no trabalho, como manter a calma naquele momento? Isso não é de uma hora para outra, de um minuto para o outro. Então, por exemplo, se a pessoa ela percebe que está tendo um nível de ansiedade mais alto, como que eu posso diminuir a ansiedade, como que eu posso tratar essa ansiedade? Talvez uma yoga, alguma coisa onde ela encaixe essa ansiedade com alguma coisa que vai relaxar ela, que ela vai se entender melhor e aí tem a sua resposta. Aí ela consegue buscar o que é importante para ela, como ela vai conseguir contar até 10. A espiritualidade ajuda nesse momento. A espiritualidade, ou seja, a espiritualidade ela sempre ajuda, ela sempre ajuda. Eu falo para todo mundo, inclusive também fugindo um pouco disso, pessoas que estão em tratamento de droga, essas coisas, a espiritualidade ela é sempre muito importante nesses tipos de tratamento. Então, com essas ferramentas, as pessoas vão descobrindo como ela conta até 10, Exato. Qual a velocidade que ela vai contar até 10. Então, voltamos mais uma vez para o autoconhecimento. Doutora Ana Paula, por exemplo, a senhora falou assim, pensamentos suicidas, pensamento em morte. Eu sou padre, né? Então a gente atende muitas pessoas, seja no aconselhamento espiritual, direção espiritual, no confessionário, enfim. Muitas pessoas dizem, Frei, eu quero pedir perdão, eu não consigo, a minha mente está poluída, são pensamentos adúlteros, são pensamentos pornográficos, eu não consigo. Quando a pessoa já começa a dizer, eu não consigo tirar isso do meu pensamento. A pergunta é como quebrar isso? Como quebrar isso, fazer com que a pessoa também possa ver outras coisas, sentir outras coisas, as pessoas possam dizer, poxa, existe uma chave que pode ser desligada, uma porta que pode ser aberta aí, doutora? Frei, essa é uma pergunta bastante importante, porque se a pessoa está invadida, lembra aquilo que eu falei sobre doença mental? Por isso que eu gosto dessa definição, a perda do indivíduo escolher. Ele não porque quer... ela acaba consumindo isso muito. Mas assim, ele não quer pensar isso. Por exemplo, um pensamento intrusivo. Ele não quer pensar, mas o pensamento fica ali como um disco riscado, reverberando. Isso acontece porque também já existem alterações na circuitaria cerebral.
O nosso cérebro, ele Explica funciona... melhor isso, explica melhor. Vou isso. explicar melhor. O nosso cérebro, ele funciona por circuitos, por conexões ali. São redes de conexões. As sinapses. Exatamente, as sinapses, né? Tudo se interconecta. E quando a pessoa ela está invadida pelo sintoma, pensa assim, é um caminho aprendido. Então, muitas vezes, para a pessoa conseguir sair desse caminho aprendido sozinha, é muito difícil. Aí a gente entra no campo da doença. Tá. E aí, muitas vezes, é o momento que a pessoa precisa de tratamento. É isso, é um universo do vício aí, né? Exatamente. Nesse sentido, você falou do confessionário, eu acho que eu sempre fico pensando que o confessionário deve ser muito parecido com o consultório, né? Com a sala da psiquiatria, da psicologia. Porque a gente escuta as mazelas humanas. Né? E muitas vezes as pessoas só precisam de um conforto, de um aconchego, para conseguir respirar fundo e seguir em frente. E tem casos em que ela vai realmente precisar de uma ajuda a mais. Que coisa, gente. Quanto vale a pena a gente conversar sobre isso. Janeiro Branco, saúde mental, equilíbrio. O novo ano está começando, a gente precisa esse equilíbrio. A gente se preocupa com tantas coisas, mas com a gente, com a nossa vida interior, com o nosso equilíbrio, o nosso jeito que a gente se relaciona com as dificuldades, com os desafios, a gente precisa também ter essas ferramentas. Estão aqui hoje 2 profissionais que estão nos ajudando a trazer ferramentas concretas. Mas o bate-papo não termina aqui não, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência temos muito mais informações para vocês e aquelas dicas práticas, como que a gente pode enfrentar esse novo ano tendo assim essa saúde mental em dia. Que Deus abençoe. Já estamos de volta, minha gente, com o nosso Saúde e Fé, o nosso primeiro programa desse novo ano de 2025. Feliz ano novo para você. Quero incentivar você a participar conosco. Vamos construir uma linda história nesse ano, minha gente. E com essa que participa, como é que você participa? Pelo nosso WhatsApp, que é o 12 99707 4730, ou acompanhando também os bastidores dessa nossa página do Instagram, que é o programa Saúde e Fé. Hoje estamos falando sobre saúde mental, Janeiro Branco, minha gente, a importância de termos esse equilíbrio mental para a gente enfrentar os desafios que certamente vão aparecer pelo caminho. Mas vamos dar continuidade ao nosso super bate-papo aqui com a doutora Ana Paula, nossa médica psiquiatra, e o doutor André Lefebvre, nosso psicólogo aqui, aceitar o nosso convite. Estão dando assim uma aula importante para a gente começar esse novo ano, 2025, tendo assim aquela saúde mental, aquele equilíbrio que a gente precisa potencializar. Porque às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, muitas vezes justas, corretas, enfim, mas sempre no caráter material da coisa, né? E cuidar da gente é como aquela história do carro, né? A gente cuida tão bem do carro, mas assim, do motorista a gente não cuida, né? Então é importante assim a gente saber cuidar disso tudo, né, doutora? Super importante. E você falou de carro, motorista, eu estava conversando aqui com o André, eu lembrei de um fato concreto, quando a gente fala, por exemplo, a gente estava conversando sobre sintomas, sobre... Sinais. Exatamente, sobre como o sintoma invade, a gente não consegue controlar. Quando a pessoa, por exemplo, é invadida pelo sintoma, ela pode se desorganizar de tal maneira que ela não vai conseguir saber o que fazer ou como agir no momento que ela está tendo uma crise. Né, André? Então a gente estava aqui conversando, eu falei, teve uma vez, você falou de carro motorista, eu lembrei da história. Eu estava andando na marginal, logo que eu cheguei em São Paulo, eu estava andando na Marginal Tietê, logo que eu comecei a dirigir, quem é mais assim, de cidades menores e vai para a capital, tem aquele impacto no trânsito. E logo que eu cheguei em São Paulo, uma das primeiras vezes que eu peguei a Marginal, eu tive uma crise de pânico dentro do carro, sozinha, dirigindo. Então, naquele momento, ali, acho que muitas pessoas vão se identificar, eu tive todos os sintomas físicos, né, da coisa, assim, taquicardia, sudorese, palpitação. Precisei encontrar um recesso ali na Marginal, parei, e aí o fato de ter um pouquinho de conhecimento sobre o que estava acontecendo comigo me ajudou, isso mais de 10 anos atrás. Respirei, racionalizei, falei, Ana Paula, isso é ansiedade, você precisa se controlar, né? Ou você sai daqui ou você sai daqui, você está sozinha, a adrenalina ali baixou, o sistema simpático deu uma acalmada ali, né? E aí eu consegui seguir caminho, seguir viagem. Mas, doutora, tinha ferramentas para entender tudo isso. E quem não tem? Exatamente por isso que nós estamos tendo essa conversa aqui. A importância da gente conseguir levar essas ferramentas para as pessoas, instrumentalizar as pessoas sobre isso. Isso que é o Janeiro Branco. E o mais importante é que ela sabia que a falta de ar dela não ia matar ela. Ela sabia que ela não ia morrer por causa daqueles sintomas, assim, que não é físico. E o maior problema das pessoas é que elas acham que elas vão morrer com o sintoma que ela está tendo. E aí ela fica mais desesperada ainda. Ela não consegue nem pedir socorro, ela não consegue nem levantar do carro.
Então, É a síndrome do jaleco branco também, doutor? Assim, a pessoa está lá, entrou no hospital e vem ao médico, jaleco branco, assim, a pessoa começa a ficar nervosa, tremer, etc. Também acontece isso, né? também acontece isso, da mesma forma quando vê um juiz, né? Ok, Que é exato, o de preto lá. É a mesma. Chegou uma pergunta muito interessante, porque hoje, vamos à pergunta e depois a gente vai complementando aqui. Ayla Camila Isabelle, de Divinópolis, Minas Gerais. Boa tarde, Ayla, Deus te abençoe, feliz ano novo para você. Muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Como posso lidar com o vício em celular e redes sociais que tem afetado a saúde mental? Tem gente que não consegue, leva para cama, não consegue, não consegue mais nem um minuto da vida sem o seu bendito celular. E aí, doutores? Bom, ali está falando de rede social. E celular também, o vício em celular. Vamos separar um pouco celular por causa da rede pegar social. a rede social. Então, se a Ayla, ela conseguir entender que ela precisa prestar mais atenção na vida dela do que na vida da pessoa que está ali na rede social, talvez ela consiga uma felicidade maior dela mesma para com ela mesma, não levar uma felicidade para uma outra pessoa. Então fala para ela está te ouvindo aí. Então, Ayla, busque a sua felicidade, não a felicidade de quem está na rede social. Eu acho que isso é um começo bem importante, que a vida dela é mais importante, a sua vida é mais importante do que a vida da pessoa que está postando ali na rede social. É isso, doutora, também? Exatamente. Hoje em dia nós temos um problema muito sério com a questão da dependência, a gente fala de eletrônicos, né? Então essa dependência do celular, as pessoas parecem que têm o celular como uma extensão do próprio corpo, né? E eu vejo ficando cada vez mais encurvada. Problemas, inclusive de visão, que tem aparecido com mais frequência. Uma coisa que eu observo é que muitas vezes é como se as pessoas criassem avatares. Não estou falando que todo mundo, mas a gente vê que isso acontece bastante. O que seria isso? Eu não estou com uma vida feliz, eu não estou satisfeita com a minha vida no real, no mundo concreto real, mas no mundo virtual eu posso ser quem eu quiser. E aí a pessoa passa a viver esse personagem. E a gente já viu relatos de pessoas, o contrário, que se apaixonam por personagens. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Né? Então, essa troca entre o real e o virtual, isso está virando uma questão muito séria. Eu penso que é preciso que as pessoas consigam separar o porquê que elas têm uma dificuldade tão grande de se libertar do eletrônico. Será que é porque a minha vida está tão ruim assim aqui no real, que daí eu prefiro viver ali no mundo virtual? Né? E tem a questão de quando isso já vai para um nível a mais de uma dependência, porque aí a gente já está falando de algo que talvez seja de uma outra ordem, que envolve inclusive a dificuldade da pessoa controlar os próprios impulsos. Né? Hoje em dia a gente tem muito problema do gaming com adolescentes, né? O gaming com adolescentes, com crianças, isso está virando uma questão que inclusive está entrando nos manuais diagnósticos de doença mental. Né? Como ter esse equilíbrio aí, doutor? Como controlar isso tudo? É importante dizer para as pessoas também que isso é tão grave que o tratamento para o dependente de celular, rede social e por aí vai, é o mesmo tratamento da dependência química. É exatamente o mesmo tratamento, com outras palavras, uma outra abordagem, mas a essência é o mesmo. O tratamento é o mesmo da dependência química. É interessante que a gente vê a reação das crianças, por exemplo, está lá chorando, o pai não consegue, dá um celular para ela, dá um tablet para ela, a pessoa, aquele fascínio daqueles LEDs, daquela lâmpada, daquela claridade toda, a pessoa fica ali, só o toquezinho, né, doutor? Isso se vê muito em restaurante, quando os pais estão em convívio com as outras pessoas, é automático já, né? Dá o celular, ou já leva o tablet e põe lá de uma determinada forma que a criança fica lá assistindo alguma coisa e não aprende a interagir, né? Trocando de assunto, mas trazendo, né, um conectando o outro, ela falou do síndrome de pânico, deu um pânico naquele momento do trânsito ali, enfim. Um pânico, doutora, assim, uma situação limite de um assalto, de uma notícia ruim, enfim, de uma tragédia, que isso afeta, é um soco, né? Um soco, ou seja, um impacto muito grande. Como lidar com isso? Tratar, buscar ajuda, entender o porquê que teve esse gatilho, o porquê que desencadeou esse pânico. Então, terapia, se necessário, medicamento, e buscar alternativas também, né?
uma natação, exercício, academia, tudo isso sempre auxilia muito em qualquer tipo de tratamento. Uma síndrome de pânico, no caso, se a doutora não tivesse essa consciência, né? O que poderia levar assim, uma síndrome do pânico? A pessoa podia sair do carro ali, o que podia fazer? O que podia acontecer? O risco de um acidente, eu acho que é o mais ali na evidente, hora, ali, evidente, né? Exatamente. Porque é um desespero muito grande, tanto que são nesses momentos que as pessoas procuram pronto-socorro porque acham que estão infartando, por exemplo, né? Você falou da questão de um trauma, quando a pessoa sofre um assalto, enfim, isso. Uma notícia ruim, uma tragédia. O que é importante entender, algo que o André falou, né, no início da nossa conversa, é importante as pessoas entenderem os caminhos que o nosso corpo percorre, por exemplo, para processar a emoção. Porque isso passa por algo que é do instinto do ser humano. Então, nós temos muitas vezes reações que não são racionais, né? Se a pessoa falar, nossa, mas quando eu for assaltado eu vou reagir de tal maneira. A gente nunca sabe exatamente como a gente vai reagir numa situação dessas, porque muitas vezes, nesse momento, é o nosso instinto que é acionado. E as pessoas podem ter uma reação desproporcional que elas nem imaginam como seja. Porque a gente tem algo que vem do nosso biológico, que é essa reação de luta e fuga. Que talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, né? Tem nos livros, assim, aquela famosa figurinha do homem das cavernas lutando contra o leão. Sim, sim. Hoje em dia, o leão são os perigos da vida moderna. E o nosso corpo, ele responde a isso. Existem áreas do nosso cérebro que recebem esses estímulos e que devolvem para o corpo, às vezes antes que essa informação seja levada para outras vias corticais mais superiores que podem processar essa informação e dar consciência a ela. Então, o corpo já respondeu antes da consciência entender o que está acontecendo. Entendi. Também, dando um outro exemplo disso, é a somatização, né? Exatamente. Um exemplo que acontece muito e as pessoas conseguem perceber isso buscando ajuda, buscando auxílio. Por exemplo, ela não aguenta mais o trabalho dela. Ela é insuportável para ela ir no trabalho. O ambiente, a pressão, a rotina. Chega uma hora que a cabeça ela não consegue mais sozinha pensar e resolver isso, ela manda para o corpo. Então, ela pode ter uma crise de pânico no carro indo para o trabalho. O cérebro mandou, falou, eu preciso fazer alguma coisa no corpo para essa pessoa parar. Então, automaticamente, ela não chega no trabalho dela. Entendi. Então, ela somatiza, né? Então, isso acontece muito também. Acho que tem uma pergunta sobre o trabalho aqui. A Mariana Rodrigues, de Maracanaú, lá no Ceará. Boa tarde, Mariana, bem-vinda. E um feliz ano novo para você, Mariana. Como posso encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal para evitar um burnout? E aí, doutora? Esse esgotamento que vem pelo excesso de trabalho é algo muito comum nos dias de hoje, né? As pessoas, elas são engolidas pelos afazeres, pelas necessidades do trabalho, com medo muitas vezes de perder o próprio emprego e se veem num ciclo vicioso, né? De não descanso, vamos colocar assim. E tem aquelas pessoas que trabalham em excesso, os workaholics, também às vezes como um mecanismo de compensar outras coisas da vida. Então direciona tudo para o trabalho, às vezes também de repente começa a entrar no esgotamento. Se conhecer, eu acho que é o processo-chave para você conseguir estabelecer qual que é o teu limite, né? Até onde eu posso ir, até onde eu aguento, o que é possível dentro da minha realidade, da minha pessoa desempenhar. Okay. Quando a gente fala de conhecimento, assim, a gente vem lá da ideia de fazer terapia, etc. Qual a importância de uma terapia? Como fazer, como começar? Como dar uma dica para quem está em casa? Uma terapia, o que se faz lá? O que se diz lá? Muita gente tem essas dúvidas. Mas o que eu digo lá na terapia? Então, convence a gente, doutor André, que a terapia é importante. Eu acho que quando a pessoa ela tem alguma dúvida sobre ela ou sobre o que está ao redor dela, ela deve procurar um auxílio para ela se entender o que está acontecendo com ela. No meu consultório, eu costumo explicar que eu não estou ali para ficar conversando, um bate-papo, eu estou ali para conversar com o inconsciente dela. Então, eu acho que fica com aquilo que ela não está dizendo. Para aquilo que ela não está dizendo, porque até acontece muito assim, mas por que você falou isso? Não, eu não falei isso, mas você acabou de falar. Na verdade, é o inconsciente que está indo. Então,
o meu trabalho com a pessoa é com o inconsciente dela, o que está guardado dentro dela e que está dificultando ela dar alguns passos na vida dela. Então, o trabalho no consultório é mais ou menos isso. Então, assim, se tem a pessoa, ela se sente incomodada com alguma coisa, ela está incomodando quem está ao redor dela, eu acho que é hora de buscar uma ajuda. E de repente essa ajuda também precisa até de um acompanhamento mais especializado, mais medicamentoso. Exatamente. Exatamente. Aí precisa... E acontece muito de chegar alguém, eu encaminhar para o psiquiatra e daqui 15 dias, daqui 15, 20 dias você volta. Isso não é difícil de acontecer. Eu costumo falar que nós precisamos de 2 pernas para caminhar, né? A medicação, ela é um lado do tratamento, a terapia é o outro lado do tratamento, né? Então, e aí também a gente coloca os outros pontos da vida, os hábitos de vida, alimentação, exercício físico, que tudo complementa também esse processo. A gente está aqui no programa quando nós resolvemos trazer vocês dois, um psiquiatra, um psicólogo. A gente está aqui, claro, Janeiro Branco, a causa que é nobre, a gente precisa dessa consciência, enfim, começar esse novo ano com essa perspectiva e com esse autoconhecimento, de trazer justamente assim esse equilíbrio mental e esse estilo de vida, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem para quem está em casa, assim, o ano está começando, aí a gente está nesse clima eufórico dessas festas, enfim, mas aos poucos a gente começa aí a colocar os pés no chão. Então, como é que a gente pode enfrentar, caminhar esse ano assim, de uma forma assim que onde as doenças mentais elas sejam cada vez mais amenizadas? Por favor, a mensagem agora de esperança para esse novo ano para vocês. Então vamos lá. Janeiro Branco. O que significa Janeiro Branco? O porquê que tem essa palavra branco? De forma simbólica, é a mesma coisa de uma folha em branco, onde podemos reescrever todas as nossas necessidades de uma maneira mais clara, de uma maneira mais saudável, de uma maneira que possamos ter mais qualidade de vida. Lembrando sempre que saúde mental é ligado à qualidade de vida. Então, é importante a gente lembrar disso. Uma folha em branco, que significa Janeiro Branco, onde podemos reescrever as nossas necessidades. Nós somos nós e nossa história, ou seja, por mais que seja, a gente tenha uma folha em branco, mas a gente entra com a nossa carga, né? Isso. Doutora, sua mensagem, então, assim, para a gente começar a viver esse ano aí com essa... Não com essa folha totalmente em branco, porque somos a nossa história, mas reescrever a nossa história, como o doutor falou. Eu gosto de pensar, como eu disse antes, que nós somos seres no mundo. A partir do momento que nós estamos colocados neste mundo, a gente interage com ele o tempo todo. E a partir das escolhas que eu faço, eu consigo modificar também o meu entorno. Então, por mais que até aqui a minha história não tenha sido a melhor história, é como eu aprendo a contar ela para mim mesmo e, a partir disso, quais são as escolhas que eu vou fazer para ter uma história melhor, a história que eu desejo daqui para frente. Né? Então, agora, a história real, verdadeira, sincera, não na aparência como a gente vive hoje nessa realidade digital, né? Exatamente. E o real, o virtual, ele não precisa ser desconectado do real. Claro. Desde que a pessoa consiga encontrar isso dentro dela. A partir do momento que ela tem isso dentro dela, essa coisa de ser um ser mais autêntico, de estar no mundo de uma maneira mais feliz, mais dentro dessa capacidade de se expressar e de se colocar como pessoa, ela vai passar isso, seja no real, seja no virtual, onde ela estiver. Que maravilha, gente. Enquanto a doutora estava falando e o doutor André Lefebvre estavam falando, os contatos deles apareceram na tela, assim, né? O doutor, vamos colocar o doutor André, está aparecendo na tela o contato dele, assim. Enquanto estou colocando, eu queria imensamente agradecer, né? A televisão também é tempo, assim, mas eu creio que vocês despertaram em nós e quem está nos acompanhando para esse novo ano, essa necessidade da gente cuidar da nossa mente, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade das nossas emoções, buscar ajuda, fazer terapia, se precisa de algo mais complexo, assim, não complexo no sentido negativo, mas buscar um psiquiatra, porque vai também hoje, graças a Deus, tem um universo enorme aí de medicamentos que podem nos ajudar a ter esse equilíbrio. Então, muito obrigado pela presença de vocês, um feliz ano novo e que vocês tenham bastante trabalho para ajudar esse povo brasileiro aí a ter saúde equilibrada
equilíbrio e saúde mental. Boa saúde mental, viu? Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, viu, Frei? É um prazer enorme estar aqui na Casa da Mãe. E é sempre importante a gente lembrar que quando a gente se organiza internamente, o externo também se organiza junto, né? Doutor André? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, com a doutora Ana Paula. E que venham outras, possamos falar para mais pessoas. Então se prepare que esse ano a gente vai chamar novamente, viu? E muito, viu? Gente, depois dessa aula, saúde mental, enfim, a gente viu, inclusive ouvimos aqui, a importância do equilíbrio, a importância da fé, da espiritualidade, visitar o Santíssimo, conversar com Deus. É isso que a gente quer fazer agora, o nosso momento de oração. Deus amado, agradeço por mais um ano que começa e pela oportunidade de recomeçar. Ajude-me a honrar o templo do meu corpo com saúde, a cuidar da minha mente com serenidade e a alimentar o meu espírito com tua paz. Que neste ano eu possa cultivar hábitos saudáveis, manter meus pensamentos elevados e confiar sempre em ti. Dá-me a força para viver cada dia com amor, alegria e gratidão. Que a tua paz seja o centro da minha vida. Amém. Minha gente, a gente ouviu tantas coisas maravilhosas hoje com a doutora Ana Paula, com o doutor André, sobre saúde mental, gente. Essas são as ferramentas que hoje a medicina também oferece, a psicologia oferece, mas acima de tudo, vamos fazer um propósito aqui hoje? Vamos fazer um propósito juntos? Vamos visitar mais o Santíssimo, vamos conversar mais com Deus, vamos procurar, ter esse equilíbrio, rezarmos juntos em família, buscarmos juntos a igreja para receber Jesus, para ouvir a sua palavra. Minha gente, essas ferramentas espirituais fantásticas que nos curam, minha gente. O amor nos liberta, o amor nos cura, a presença de Deus. Então visite mais o sacrário. Venha aqui ao santuário também, comece esse ano assim, com esse propósito de visitar a casa da mãe para receber essas bênçãos, para você ter um ano maravilhoso. Quero convidar você agora a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, ao concluirmos esse programa e pedimos a Tua bênção sobre esse novo ano que está começando e pedimos a Tua bênção de modo especial sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, santificá-la e purificá-la, que ao tomarmos esse sacramental desça sobre cada filho e cada filha todas as bênçãos, as graças, a saúde física e espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Peregrino Protetor contra o mal do câncer, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez, feliz ano novo para você, o Frei Rinaldo, em nome do nosso super time. E a gente vai se encontrando aqui nessa caminhada maravilhosa nesse ano, aqui na Rede Aparecida, com o nosso programa Saúde e Fé. Bom final de semana, feliz ano novo. Deus abençoe.